História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel nos dias atuais. Vamos dar continuidade agora falando do movimento, da tentativa de golpe e um golpe feito das 12 sedes apostólicas que caíram sobre os domínios do movimento arianismo, apoiado por Eusébio de Nicodémia, por Ário, por Donato, pelos filhos de Constantino, pelos os netos de Constantino, pelos sobrinhos de Constantino, aliás, por toda a família do imperador Constantino. Esse movimento, que começou ali em 326, estava no seu auge ali entre 380, quando os cristãos de Roma se levantou-se em apoio ao Papa Libério e teve uma guerra civil em Roma, onde os cristãos de Roma enfrentaram o Império Romano do Oriente, apoiado pelos filhos de Constantino. Temendo mais uma matança e uma revolta em todo o Império do Oriente, o exército do Império Romano, juntamente com os filhos de Constantino, desistiu de tomar o Vaticano e voltaram para Constantinopla, para sua sede do Império Romano. A Igreja de Roma sobreviveu a essa tentativa de invasão do Império Romano do Oriente. Mas esse movimento feito pelos missionários, pelos catequistas, pelos diáconos, pelos sacerdotes, pelos bispos e por toda a sociedade civil cristã de Roma, juntamente com os bárbaros, acendeu-se em todos os 4 continentes. As notícias, as informações correu de que os cristãos de Roma resistiu ao movimento arianismo e expulsou o poderoso Império Romano do Oriente para o Oriente. Esse movimento também ganhou força na Hispânica, também na Grécia, em Coríntio. O povo se levantou-se e a sede de Coríntio e a sede de Hispânica volta novamente para os domínios da Igreja Católicas Apostólicas. E esse movimento que o povo saiu em luta, em amor às Sagradas Escrituras, ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo, e amor à sua igreja, chegou até as sedes do Oriente. Em Jerusalém, o povo se uniu e foram para cima dos arianos, temendo-se em uma revolta, vários soldados, perderam o controle. Os arianos fugiram para as montanhas, para as montanhas de Golã. Jerusalém volta sobre o domínio apostólico. Alexandria, Armênia, Índia, Etíope, Pérsia Caldênia, Alexandria, ficando-se só Constantinopla cercada no ano de 380. Vendo-se que a situação estava temorosa, os 12 papas elegeram-se e escolheram-se para bater de frente contra a família do imperador Constantino. Escolheram-se um missionário cristão para ser o imperador cristão do Ocidente. E o escolhido foi o imperador
Teodósio. Teodósio, ele imediatamente organizou todo o seu poderio, todo o seu exército, com o apoio das 12 igrejas cristãs. Venceram-se o imperador Valente, parente da família de Constantino. Após vencer o imperador Valente, e venceu o imperador também Graciano, no desespero, que o Império do Oriente nomeou Graciano e perdeu. Constantinopla, aqueles apoiadores de arianismo fogem para as montanhas e os outros foram presos. A população de Constantinopla comemora, os cristãos católicos comemoram e todo o povo. E o patriarca de Constantinopla, o Papa de Constantinopla, volta a assumir a igreja de Constantinopla. Imediatamente, o imperador Teodósio I oficializa o cristianismo como a religião oficial de todo o império, devolvendo-se todas as terras para as 12 igrejas, devolvendo todos os patrimônios para as 12 igrejas, dando-se o livre-arbítrio para poderem celebrarem as suas celebrações. Imediatamente, os 12 papas se reúnem e decidem também dar liberdade de culto para os judeus e para que os judeus possam também exercer a sua religião total em Israel. Neste período, as 12 igrejas cristãs começam-se a respirar aliviada e a proclamar o evangelho. Uma ligeira paz. Assumiu-se o pontificado da igreja de Jerusalém o Papa João II, no ano de 386 a 417, reorganizando-se a igreja de Jerusalém, reorganizando-se a estrutura social, a estrutura hospitalar, nomeando-se novos diáconos, nomeando-se e consagrando novos sacerdotes, nomeando e consagrando novos bispos, nomeando e consagrando novos missionários. Em concílios, juntamente com os outros 11 papas, o Papa João II de Jerusalém, Israel, manteve-se a unidade apostólica das 12 sedes apostólicas esparramadas pelos 4 continentes, respeitando-se o cano bíblico dos 73 livros, respeitando-se a liturgia e as celebrações litúrgicas do Natal do Senhor, da Páscoa do Senhor e da festa de Pentecoste e das festas dos mártires, mantendo-se o calendário litúrgico religioso das 12 sedes apostólicas. No ano de 417, no quinto século, por morte natural, morre o Papa João II. A igreja de Jerusalém e Israel se reúne para celebrar as exéquias do Papa João II, e após as exéquias do Papa João e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel
no ano 417, no quinto século, se reúne em uma assembleia e escolhe como seu novo pontífice o bispo Braulio da Jordânia como o seu novo pontífice, se tornando-se o 43º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 417 do quinto século do cristianismo.